Então eu convido o nosso preletor, pastor Paulo Júnior, nosso Paul Walsh brasileiro, a estar tomando aqui à frente para trazer a mensagem, a palavra de Deus nesta tarde. À noite haverá outra mensagem e nós pedimos a perseverança de vocês, não irem embora, ficarem até o final do congresso. Amém. Abra o santo livro, no livro do profeta Amós. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós. Capítulo 5. Livro do profeta Amós, capítulo 5. Verso de número 21. Diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra como as águas, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Até aí, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, que essa tarde o Senhor venha obter glória para si, através dessa mensagem. Pai, que todo este evento seja mobilizado agora e convergido na pessoa do seu Filho, que todas as vozes agora se calem, se aquete, para ouvir a única voz, a voz que quebra o cedro do Líbano, a voz poderosa do Altíssimo. Que haja temor de Deus nesse local, reverência, pudor, respeito àquele que é triplamente santo. Que todas as mentes sejam levadas cativas em obediência à tua palavra. Que haja graça aqui, Senhor, gloriosa e abundante, sendo derramada sobre esse local, em nome de Jesus, amém e amém. Quero agradecer o convite e o privilégio de estar aqui com vocês, para poder falar um pouco da palavra de Deus. Gostaria da sua paciência, com esse calor, e esperasse aí mais 50 minutos, porque Deus tem algo para nos ensinar aqui essa noite. Agradeço todos os irmãos, todos que estão trabalhando no evento. Um evento desse porte tem muito custo e muito esforço. Que Deus recompense todo aquele que se dedicou a fazer esse evento. Presta muita atenção, meu irmão. Eu não sei se quando você abana assim te ajuda, eu acho que queima teu rosto, né? De tão quente que está o ar, né? Lá deixa eu me lembrar onde, Mato Grosso, Cuiabá, no verão, quando você liga o ventilador, queima a pele. Presta atenção, eu abri aqui, no livro do profeta Amós, ele está fazendo uma repreensão a Israel, quanto ao seu culto, os sacrifícios animais e o louvor e a adoração.
Ele diz que os vossos sacrifícios, as vossas assembleias, não me dão nenhum prazer. E os cânticos das suas melodias, ele não ouve. Eu acabei de descrever aqui o louvor contemporâneo, da igreja contemporânea, a adoração contemporânea, o louvor contemporâneo. Ele não tem agradado a Deus, não tem sido bíblico, não tem sido uma manifestação da pureza de Deus, não tem sido algo que provém de lábios que professam o seu nome, e eu vou falar disso à noite. Nós precisamos nos atentar para o que está acontecendo com louvor e com adoração. Se você notar, em 1516, 31 de outubro, um monge agostiniano, na Alemanha, ele afixa na catedral de Wittenberg as 95 teses. Ali nasce a reforma protestante. Quase 15 séculos de escuridão. O papado romano havia tomado conta de todas as áreas da sociedade. O obscurantismo, a escuridão, as pessoas estavam morrendo. As pessoas não tinham acesso à escritura, à verdade. A venda de indulgências, as bulas papais, as encíclicas, permeavam o cenário daquela época. As pessoas estavam sem o meio, o veículo da salvação, sem a verdade. O tempo mais escuro da terra. Martim Lutero, então, inicia a reforma protestante. Ele tinha a intenção de reformar a igreja, trazer de novo os princípios dos apóstolos, trazer de novo a escritura. Pouco tempo depois, a reforma vai ser sintetizada em 5 pontos: sola escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente o Cristo e somente a Deus dar glória. Esse foi o objetivo da reforma. O que significa a palavra reforma? Reformar. Trazer de volta a forma, trazer novamente a forma. O cristianismo contemporâneo perdeu a sua forma. O cristianismo atual perdeu a sua forma. Olha aqui para mim. Se você se converteu de 20 anos para cá, se você agregou-se a alguma igreja evangélica de 20 anos para cá, você tem uma grande probabilidade de nunca ter conhecido o verdadeiro evangelho. Se você é um cristão que veio para a fé dos últimos 20 anos para cá, você tem uma grande probabilidade de não ter uma pista sequer do cristianismo bíblico, histórico, teológico, cristocêntrico, de apenas fazer parte de uma comunidade social. Nós estamos vivendo uma crise terrível. A igreja tem ido de mal a pior, tem naufragado num caos teológico, num caos moral, tem caminhado a passos largos para uma total descaracterização do cristianismo bíblico. Isso é muito sério. Nós estamos aqui, o tema não é esse, porque a igreja propõe fazer temas no decorrer do ano, mas o tema podia muito ser o clamor pela igreja perdida. A igreja está perdida, ou aquilo que se chama igreja está perdida. Você está vendo a explosão no Brasil do crescimento evangélico, igrejas a cada esquina, denominações as mais distintas, um florescer de um avivamento, eles estão dizendo. Mas o que está crescendo aí não é a igreja bíblica, não é a igreja de Cristo. O que está sendo pregado aí não é o evangelho de Cristo.
é um outro evangelho, é um evangelho híbrido, diluído, sincrético, bruxificado. Esse avivamento é um avivamento que celebra a carne, que dá ao pecador aquilo que ele deseja, e não o que a Bíblia prescreve. Isso é mau, isso é terrível. E nós precisamos de uma reforma, trazer novamente a identidade, trazer novamente a forma. Mas nós também precisamos de um avivamento, ou de um reavivamento. O que é um avivamento? O que é o revivamento? É trazer vida àquilo que está morto. Muitos estão se gabando também de estarmos tendo um crescimento da ortodoxia, da teologia reformada, um movimento que tem crescido da literatura reformada, um calvinismo novo está surgindo aí, e muitos dizem que essa será a salvação da lavoura. Eu não acredito que uma ortodoxia que se divorcia da piedade pode trazer solução. Nós estamos vendo também um florescer de um calvinismo mundano, de uma ortodoxia mundana, relativista, morta, uma ortodoxia que rejeita a piedade. Não há oração, não há jejum, não há santificação, há uma soteriologia puritana explodindo no mundo, mas a parte da santificação puritana, isso também não é a solução. Isso faz ser tão letal, tão fatal, tão ruim quanto o neopentecostalismo, quanto a piedade, o zelo sem conhecimento. Nós precisamos de um avivamento. Os ortodoxos, os históricos, precisam dobrar seus joelhos, precisam clamar pelo poder do alto, pelo fogo santo de Deus, senão a igreja brasileira continuará perdida. Uma ortodoxia morta mata, pregadores mortos matam, teologia sem amor, sem vida, sem fogo, mata. Precisamos de um reavivamento espiritual, uma reforma e um avivamento. Mas essa reforma e esse avivamento, ela tem que vir da onde? Ela tem que partir da onde? De Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Ela tem que partir do calvinismo. O próprio Lutero cometeu muitos erros, Calvino cometeu muitos erros, e os teólogos, pelo longo da história, se equivocaram muito, junto com os pais da igreja. Nós até podemos comprar a ideia de Lutero, talvez ele não conseguiu impô-la como ele queria, mas a ideia era voltar à doutrina dos apóstolos, somente as Escrituras. Então nós necessitamos de uma reforma que vem das Escrituras, que parte da doutrina dos apóstolos, que parte da teologia paulina, petrina, joanina, que vem da pureza genuína do santo livro de Deus. Uma reforma que obedeça somente às Escrituras, e só as Escrituras deem louvor. É disso que nós estamos precisando. A igreja carece disso. Oséias 4,6 diz: por que o louvor está sendo destruído? Por que a igreja está sendo destruída? Por que o povo evangélico está sendo destruído? Por falta de conhecimento. A ignorância é o maior inimigo da igreja contemporânea. A ignorância é o maior inimigo, a causa do naufrágio do louvor contemporâneo. A ignorância tem produzido uma geração inteira de ímpios. Muita coisa que você vê não é igreja, são comunidades de bodes pastoreados por lobos, não são igrejas. Comunidades de não salvos, porque deixaram as Escrituras. E nós vamos tratar isso. Eu gostaria que você não deixasse de vir à noite. Vai ser a pregação mais importante, a pregação noturna. Esteja aqui, porque eu vou falar algo a respeito da sua eternidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olhe todos para mim. Se você que está aqui sentado morrer hoje, para onde você vai?
Se Jesus voltar nesse período, você vai com Ele? Se você está aqui e diz, eu vou, eu sou salvo, eu sou convertido, sim? Baseado no quê? Qual doutrina que te dá garantia da sua salvação? Ah, não sei. Então você não pode afirmar isso. Eu vou falar isso à noite. Reforma. E se tem uma área que necessita de uma restauração, que necessita de uma reforma, que necessita de uma reavaliação aguda, é o louvor. O louvor atual, ele tem muito pouco ou quase nada das prescrições bíblicas. São nada mais do que celebrações da carne. O louvor tem se degradado a tal ponto que alguns hinos ou músicas cristãs não podem ser cantados pela igreja verdadeira, porque não são mais do que blasfêmias à santidade de Deus. O louvor se perdeu, o louvor se vendeu, o louvor está caminhando, ou ele já está totalmente secular, ele foi secularizado. Por que que isso ocorreu? Presta atenção. Nos anos 90, teve início o que podemos chamar da secularização da música cristã. Músicos, cantores cristãos, bandas cristãos, grupos cristãos, começaram a procurar gravadoras seculares, para gravarem os seus discos, e para misturarem a sua música com a música secular. Isso deu-se início na década de 90. 91, 92, um dos cantores mais famosos, Michael W. Smith, assinou um contrato milionário com uma gravadora, a gravadora dos Guns N' Roses, uma gravadora de porte reconhecidíssima. Então começa-se ali, dá início a secularização do louvor. Para que uma gravadora secular comercializasse o produto evangélico, obviamente, o cantor, a melodia, o ritmo, a letra, deveria estar sujeita aos desejos e à vontade da gravadora. Foi então que os cantores cristãos, na ânsia de fazerem sucesso, na ânsia de explodirem com seu material, na ânsia de venderem e publicarem o seu material no meio secular, começaram a abrir mão da verdade, começaram a abrir mão da teologia, da letra centrada em Cristo, começaram a abrir mão de uma melodia mais pura, e começaram a se vender para a mídia, fazendo com que o louvor de hoje seja praticamente uma música secular. Daí então começou todo tipo de problemas que nós vemos hoje. O mundanismo. Se você quer saber como uma igreja se torna mundana, o principal veículo que faz isso é o louvor. São as técnicas, são os estilos, são as letras que são e os ritmos que estão sendo trazidos para dentro da igreja. Vai tornando uma igreja mundana, um louvor mundano e antropocêntrico. É isso que nós temos visto. Aqui no Brasil não foi diferente. Alguns anos atrás, um grande grupo de louvor de Belo Horizonte também fez contrato com a Sony Music, é a gravadora da Rede Globo de televisão, e tantos outros cantores foram captados por essas gravadoras, e o louvor brasileiro seguiu o mesmo rumo do louvor norte-americano, a adoração, se vendendo também a essas gravadoras, popularizando a sua música, todavia abrindo mão dos princípios básicos para o louvor cristão, a letra, a teologia
o ritmo, a postura do músico. Então nós temos um louvor contemporâneo hoje antibíblico, anti-Deus, secular e ímpio. Eu não estou dizendo todos, por favor, não estou generalizando, mas a grande maioria do louvor contemporâneo não dá a Deus a glória que Ele merece. A grande maioria do louvor contemporâneo não tributa a Deus o louvor que Ele merece. Muitos até blasfemam do nome de Deus. Isso é perigoso. Tome cuidado. Se você é daqueles amantes da música cristã contemporânea, se você é aquele que tem o celular, o iPhone, o iPad ou o MP3 com centenas de músicas evangélicas, cuidado com o que você está ouvindo. Aquilo não é adoração, aquilo é adoração a Deus, é adoração à carne. Como é o louvor bíblico? Como é a adoração verdadeira? Preste atenção. O louvor bíblico, o que está prescrito na palavra, se divide em dois sentidos: o vertical e o horizontal. É isso que a Bíblia ensina. O louvor se divide em dois aspectos, em dois sentidos. Há o aspecto vertical do louvor, de baixo para cima, do homem para Deus. E há o aspecto horizontal do louvor, que é o louvor para a congregação, é o aspecto didático, a música que adora a Deus e a música que ensina o povo, que doutrina a igreja. Vertical do homem para Deus, horizontal do músico para a igreja, para o povo. Nós vamos destacar aqui nessa tarde o aspecto vertical, que é um dos mais importantes e fundamentais. A adoração de baixo para cima, do homem para Deus, ou melhor, da igreja para Deus. Esse é o principal sentido do louvor bíblico, é o louvor vertical, é o louvor que vem do homem para Deus. Veja comigo no Salmo 69, abra rapidamente lá, você que trouxe Bíblia, Salmo 69. Verso 30 e 31. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Olha o verso 31. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. O que o salmista está dizendo aqui? Presta atenção. Ele está fazendo uma referência do sacrifício levítico, ok? Do sacrifício veterotestamentário, da adoração levítica. No que consistia? Quando alguém oferecia um sacrifício, o animal era oferecido, era queimado, e ele subia a Deus como incenso suave. O salmista aqui, Davi, está dizendo que o louvor, a adoração é vertical, ela vem de baixo para cima. Ela é como um sacrifício do homem, da igreja, de Israel para Deus, e sobe para Deus como incenso suave, agradável às suas narinas. Então ele diz: será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho, do que um sacrifício. O que é mais agradável? Os cânticos, o louvor, a adoração, ela é vertical. O que está acontecendo com esse tempo? Você está vendo músicas que são centradas no homem. O louvor bíblico não é para você. O louvor bíblico não diz respeito à sua vida. O louvor bíblico não é sobre as suas obras. O louvor bíblico sai da sua boca e tem um só alvo. O louvor bíblico sai dos seus lábios e tem só um só alvo. O seu louvor deve subir. E por que o seu louvor deve subir? Porque só tem um que está em cima. O
trono do Todo-Poderoso. O seu louvor é para Deus. O seu louvor diz respeito das obras de Deus. O seu louvor é para a glória de Deus. É vertical, é para cima. A adoração e o louvor têm um propósito. Primeiro, é do homem para Deus. Segundo, ela tem um propósito. Sabe qual é? Qual que é o propósito de você cantar? Quem canta seus males espanta, é isso? Blasfêmia. Eu canto para ficar feliz, eu canto porque eu gosto, eu canto para massagear meus ouvidos. O louvor tem um só propósito, ele visa a glória de Deus. Abre comigo em 1 Crônicas 16, volta aí rapidinho, primeiro livro das Crônicas, 16. Veja o que diz em 1 Crônicas 16. Verso 23 e 24. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 23 e 24. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Agora olha lá o propósito. Qual que é o propósito de cantar, pastor? O 24, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. O objetivo da adoração, o objetivo do louvor é a glória de Deus. O louvor visa a glória de Deus. A adoração e o louvor são os meios que Deus escolheu para ser glorificado. Você está entendendo? Hoje o que você faz com louvor e adoração? Para que o louvor e a adoração servem? Para serem comercializados, para serem vendidos, para serem publicados, para fazerem bem ao homem. A Bíblia não ensina que é assim. A música cristã tem um único propósito. Deus, presta atenção, das muitas maneiras que Deus usa para Ele receber glória, uma das maneiras é o louvor e a adoração. Você sabe por que você existe? Para pedir bênção, para casar, para ser feliz? Não. Você sabe por que esse teto existe? Você sabe por que essas árvores existem? Você sabe por que passa sobre nós uma brisa? Brisa? Aonde você viu isso, pastor? Desculpa. Você sabe por que não passa a brisa? Você sabe por que os pássaros cantam? Porque o Sol está em órbita. Você sabe por que a estrela foi criada, as galáxias, o sistema solar? Para louvor da sua glória. Foi para isso. Deus, existe um atributo de Deus que chama, atributos são qualidades, características que Deus arroga para si, qualidades de Deus. Um dos atributos de Deus chama a solidão de Deus. Já ouviu falar? O que é a solidão de Deus? Antes de Deus ter criado tudo que foi criado, tudo, Deus habitava sozinho, em perfeita harmonia com a Santíssima Trindade, sem necessitar de nada. Deus é autoexistente, autossuficiente, onipotente, onipresente, e Ele vivia só. É a solidão de Deus, sem necessitar de nada. Quando Deus decide, com a Santíssima Trindade, criar algo, criar os homens, os anjos, os céus, Ele o faz visando um único propósito: a sua própria glória, manifestar a sua glória para a criação, mostrar o seu resplendor, a sua majestade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua santidade, a sua graça, a sua onipotência para a criação. É para isso que existimos. E o louvor é uma das maneiras que ele prescreveu
que Ele escolheu para receber glória para Ele ser adorado. Olha o Salmo 96, rapidinho. Salmo de número 96. Verso 1 e 2, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Esse é o propósito do louvor. Cantai a glória do Senhor, cantai e louvai os seus atributos, bendizer o seu nome, dar glória a Ele através da música, dar louvores a Ele através da adoração. Esse é o meio que Ele prescreveu. Salmo 98:1, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. É assim que se dá, uma das maneiras de se dar glória. Salmo 101, cantarei a bondade, a justiça, a ti, Senhor, cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Cantai ao Senhor. Salmo 105, verso 2, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Esse é o objetivo do louvor: cantar, louvar, adorar, para que Deus receba glória pelo canto, para que Deus receba exaltação. Esse é o propósito. É por isso que foi instituído o culto e o louvor na igreja. A palavra louvor do hebraico significa halal. Qual é o significado da palavra louvor? O sentido dela, num dicionário, se você procurar Aurélio, significa elogio. No hebraico, ela significa exaltar, glorificar, fazer brilhar. O que significa a palavra louvor e adoração? Qual é o sentido do louvor? Elogiar. Elogiar quem? Você, eu. Você já viu essas canções contemporâneas? Em mim, para mim, por mim, para mim. É tudo a respeito da necessidade do homem. Tem tudo a ver com a criatura e não com o Criador. Está em desacordo com a palavra. Não é elogiar os seus atributos, não é elogiar você e as suas obras, porque o que você é e o que sou eu? Somos como erva do campo, que o sol seca, o vento sopra e não se achou mais o seu lugar. Os homens, diz Tiago, são como a neblina ou vapor, que logo se vê, depois se dissipa. Esse é o homem. O homem é como a relva do campo. Salmo 90 diz que os nossos anos passam como um conto ligeiro, e nós voamos, nossa vida não é nada. Louvor é elogiar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a magnificência de Deus, a magnitude de Deus, os atributos de Deus, a beleza de Deus, as obras de Deus. Fazer brilhar a majestade de Deus. Portanto, o louvor é para a glória exclusiva de Deus. Sabe o que nós estamos notando hoje? Olhe para mim. O culto à personalidade, o culto ao homem, o culto ao artista. Todos os congressos que eu vou pregar, eles chamam grandes bandas aí, desse meio cristão secular. E aí o pastor sempre chega para mim: pastor, que a gente dá ênfase na palavra, sabe? Mas a gente só chamou esse grupo porque ele atrai gente.
Eu achei que atraía a gente era o Evangelho, era a presença de Deus. Então o que se entende? Aquele pessoal está vindo para cultuar o cantor, para cultuar a banda, para cultuar a cantora, para cultuar o grupo, cultuar a personalidade. Nananana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Coisa mais normal num show gospel, coisa mais normal. Principalmente aquele grupo lá, como é que é o nome? Distante do Trono. Pode falar nome aqui, né? Fala assim para mim, deve. Ou a gente vai expor as trevas, ou a gente vai encobrir as trevas. Temos que expor as trevas, expor o pecado. Lutero, quando estava fixando lá, ele mandou uma carta para Roma dizendo: você é o anticristo. Sabe para quem ele mandou a carta? Para o Papa Leão X. Podia ser morto, excomungado. Isso é o louvor. Salmos. Vamos entender mais sobre o louvor. O que é o livro dos Salmos? O que é o livro dos Salmos? O livro dos Salmos é um inário. É o inário de Israel. Ok? É um inário. Você conhece cantor cristão? Harpa cristã? O inário presbiteriano? O da casa de oração? E aí vai. O inário de Israel, o livro de Salmos. A maioria dos salmos eram cantados. Então imagina o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Imagina cantar isso. Está tudo ok? O cântico de Israel era o hino, ok? Por que o senhor está falando isso, pastor? Presta atenção, olha aqui em mim. Porque os salmos são um modelo de música cristã a ser cantado, ok? Os salmos são um modelo da letra, da melodia, do perfil que o louvor deve ter. É o salmo, 150 hinos ali. Então você tem 150 exemplos canônicos, bíblicos, escriturísticos para você cantar. Você não precisa pegar num livro, copiar um cantor. Você tem canônico, inspirados divinamente, bíblicos, ok? No que consiste o livro dos Salmos? Os cânticos dos Salmos, o inário de Israel. Qual o seu conteúdo? Quase 1.400 vezes, nós temos quase 1.400 referências no livro de Salmos, de quem Deus é e o que Deus faz. Você pode ler salmo após salmo, quem Deus é, o que Deus faz. É o que está no livro de Salmos. O que significa falar quem Deus é e o que Deus faz? Significa que o livro dos Salmos menciona os atributos de Deus, qualidades. Você quer ler sobre a justiça de Deus? O que são atributos? A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a longanimidade de Deus, a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Isso são atributos. O livro de Salmos, se você quer estudar a Bíblia e achar os atributos de Deus, 70% dos atributos de Deus são mencionados no livro dos Salmos. 70% dos atributos de Deus são mencionados no livro dos Salmos. Então, se os Salmos são o inário de Israel,
Se os salmos são o modelo de música cristã a ser seguido, e se os salmos contêm os atributos de Deus, o louvor deve ser centrado nos atributos de Deus. Esse é o louvor bíblico. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Então, a prescrição para o louvor, a regra para o louvor, é que o conteúdo do louvor deve ter os atributos de Deus. Qual é o conteúdo da música cristã? Qual é a letra da música cristã? Qual deve ser a forma? Cantar os atributos de Deus, cantar quem Deus é, falar da santidade de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. É isso que tem que ser o conteúdo do livro de Salmos. Fica firme aí. Quem está entendendo a minha voz diz amém. Amém. Pessoal do fundão está entendendo? É lá do fundão. Quem é de Deus aí fala amém. Amém. Olha, glória a Deus. 70% dos salmos estão contidos os atributos de Deus. Então, o inário de Israel baseava-se em cantar quem Deus é. Por quê? Porque cantar significa louvar. Louvar é elogiar. Elogiar é elogiar Deus. Como se elogia Deus? Cantando os seus atributos, dizendo quem Ele é. É isso que deve compor a música cristã. Os atributos, a beleza, o poder, a glória, a majestade de Deus. E é isso que você encontra nas músicas atuais. Você pega as músicas antigas. Santo, 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 Deus onipotente. Amém. Isso é uma música teocêntrica. Isso é um louvor correto. Está mencionando os atributos de Deus. Isso é o que nós devemos cantar. Por que se louva? Para dizer quem Deus é e o que Deus faz. Veja, a própria Bíblia, ela vai dizer por que eu louvo. Qual é o motivo? Esse é o motivo do louvor. Louvai o Senhor por quê? Salmo 92. Vamos ver por que se louva. Salmo 92. Por que se louva? Por que se louva? Salmo 92, 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Por quê? Olha lá. Para anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Glória a Deus. Por que se louva? O Salmo 92 diz aqui, ó, por causa de quem Deus é, misericordioso e fiel. Salmo 96, rapidamente, Salmo 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Por que eu adoro a Deus? Por causa do resplendor da sua santidade. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Nisso consiste a adoração. Adorar a Deus, mencionar os seus atributos. E o Salmo está dizendo, adore-o porque Ele é santo, louve-o porque Ele é santo. Salmo 118.
Por que que eu adoro? Olha lá, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que que eu louvo? Por causa dos atributos de Deus. Olha lá, bondade e misericórdia. Ou seja, a bondade e a misericórdia fizeram o salmista louvar, fizeram ele adorar, e ele adorou mencionando a bondade e a misericórdia. Nisso consiste o louvor. Salmo 119, verso 14. Não é Salmo 119, 14 não. Errei. Salmos 138, Salmo 138, olha por que ele louva. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos cantarei louvores. Por quê? Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da sua verdade. Esse é o motivo da adoração, os atributos de Deus, mencionar quem Deus é. Você já imaginou o Salmo 138? É uma canção. Ele está cantando a misericórdia, cantando a justiça, cantando a verdade, cantando a majestade. É por isso que eu louvo. Portanto, o louvor deve ser teocêntrico, ok? Teocêntrico. O irmão citou aqui que o louvor atual é antropocêntrico. Essa palavra antropocêntrico tem dois significados: antropo, ou antropos, homem, e a outra parte, eu anotei aqui, bom, eu achei, kentron, centro. O homem é o centro. O louvor atual tem o homem como centro, o homem como alvo. Olha para mim. Lembra aquele liga, né? Olha para mim. Tem sabor de mel. Existe música mais antropocêntrica do que aquela? É tudo em relação ao homem. Diante das declarações do Salmo, do Inário de Israel, nós vimos que o louvor é teocêntrico. Deus, Theos, Kentron, o centro. Deus é o centro do louvor, o centro da melodia, o centro da letra, o centro da oração, o alvo da adoração, o alvo do ritmo, o alvo da letra, o alvo do louvor é Deus. Amém? Esse é o objetivo: cantar quem Deus é e o que Deus faz. Você quer saber se uma letra é bíblica? Ela precisa conter o que Deus é e o que Deus faz. Grandes são as suas obras, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus juízos. Senhor Todo-Poderoso, um atributo dele, El Shaddai. Justas são as suas obras, as obras das suas mãos. Esse é o louvor bíblico. Dizer quem Deus é e o que Deus faz. Por que o louvor é antropocêntrico? Presta atenção, vou falar isso aqui rapidamente. No final da década de 80, com a queda do muro de Berlim, nós tivemos o advento chamado pós-modernismo. A era moderna tinha se encerrado, entrou o pós-modernismo. Junto com o pós-modernismo vieram o relativismo, o pluralismo e o humanismo. O relativismo ensina o quê?
A verdade absoluta que não existem verdades absolutas. Tudo é relativo. O que para você é pecado, para mim não é relativo. Esse conceito de certo ou errado, relativo. Padrão de moral, relativo. Hoje vivemos numa sociedade relativista. Pluralismo. Vivemos numa cultura plural. Muitas verdades. O que você crê é verdade. O que eu creio também é verdade. A sua posição é verdade para você. A minha é verdade para mim. Muitas verdades. Um mundo plural. E o humanismo. O universo gira em torno do homem. As ciências sociais, as ciências humanas, a psicologia, está ditando o modelo e a característica, o perfil do homem moderno. Tudo converge na necessidade. É um universo umbigocêntrico do homem. E o relativismo, o pluralismo e o humanismo estão entrando na igreja sem que você perceba. Cultos, o pastor se descabela para preparar uma mensagem para atender a necessidade do homem. O que o povo quer ouvir? O que vai agradar o povo? Seminários de teologias, livros de autoajuda evangélico. O que o homem gosta? O que ele precisa? O que a carne dele gosta? Igrejas que oferecem pacotes para famílias integrarem-se a elas. Vem para a nossa igreja, tem escola dominical, mas também tem colônia de férias para os teus filhos, curso de inglês, tem reunião das irmãs com unha grátis, até chapinha a gente faz. Sabe o que é isso? Uma igreja antropocêntrica. E o louvor, a mesma coisa. Vamos criar uma melodia que mexe. Existe na psicologia uma matéria chamada musicoterapia. A maneira da música mexer nos sentimentos, na carga elétrica da pessoa. Ela chora, ela ri. Está aí o poder do Espírito Santo da igreja moderna. Mexer com a música mexer nos sentimentos. Então se tornou um louvor cheio de melodia e letra para agradar o homem, por causa do humanismo, o advento do pós-modernismo. Mas clamemos com os reformadores, os profetas, os missionários: sola Escritura, somente as Escrituras. Voltemos para a Escritura. Nós não podemos deixar isso acontecer. O louvor hoje é um entretenimento, uma apresentação, um show. Eu estou terminando, não fique nervoso. Quem está nervoso e tem coragem diz amém. Tem meia dúzia de corajosos aqui. A sinceridade é uma coisa fantástica, viu, moço? Você está entendendo o que é o louvor? Olha o antropocentrismo, o humanismo entrando. Essa noite vamos ter a apresentação do grupo fulano Beltrano. Apresentação do quê? Show com a banda fulana gospel. Esse negócio de gospel, não engulo. Sabe qual que é o papel disso aqui? Se é que isso aqui serve para alguma coisa, porque isso aqui só veio de 90 anos para cá. A igreja ficou 1900 anos sem precisar de banda, só com alguém com um gogózinho bom e com um ináriozinho na mão. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aí depois entrou o grupo, a banda. Não que esteja errado, se bem usado. Presta atenção, por que às vezes a apresentação gospel faz mal? Por que os instrumentos, se não usados, fazem mal? Por que o ritmo e a melodia pode fazer mal? Por que não pode haver apresentação de banda? Porque o louvor é congregacional. Como é que é? O louvor não é feito para banda.
é feito para a igreja cantar. Deus está esperando a adoração do povo dele, da igreja dele, da congregação dele, do corpo místico dele. É a igreja que tem que louvar, e não uma banda que tem que se apresentar, e não um show. Então toda melodia, letra e ritmo que impede a congregação de em unidade louvar, está pecando. Como assim congregação? Se eu tenho um hino ou um louvor à música, que senhoras de 60, 70 anos na igreja não conseguem acompanhar, eu tenho que tirar. Se a bateria está mais alta que as vozes, você tem 3 opções: manda o baterista embora, prega para ele, chama ele para arrepender, ou destitui a bateria da tua igreja. Se tem uma música, funk gospel, imagina a tua avó de 79 anos cantando: eu vou passar unção na mão, vou sim, vou sim. Tem que ser Você já viu? Eu fui pregar semana retrasada numa igreja metodista. Apagaram as luzes, foi um rapaz lá com uma guitarra, com a barba até lá, igual a barba de Arão, e ele, pim, pim, não ficou um ancião na igreja. Então, isso aqui só tem um objetivo, ó, biblicamente, não adianta torcer o bico, dar mortal carpado, isso aqui, ó, só um propósito: auxiliar a congregação na adoração, levar a congregação a adorar, estimular a congregação, entoar o melhor possível, o melhor que ela tem, louvor a Deus. Esse é o propósito. Você está entendendo? O louvor é congregacional. Vamos pegar outra aqui que você conhece. Eu não sei se você conhece essa. Ó, quão cego andei, foi na cruz, bem forte. Dá um aplauso aí para o Senhor. Amém? Esse é o louvor. Aí no máximo eu tenho que fazer assim para te agora. Tim, dom. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. O louvor é congregacional. O jovem de 10 anos e a irmã de 70 tem que conseguir alcançar o ritmo, a letra e a melodia, e ambos em unidade entoar louvores ao santo Deus de Israel. Amém? Eu vou terminar agora. Último, o louvor deve ser cristocêntrico. O louvor também deve ser cristocêntrico. O louvor também tem que convergir na pessoa, na obra, no poder, na majestade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O Senhor não disse que o louvor é teocêntrico, mas tudo que aponta para Deus, aponta para o seu Filho. Por exemplo, Colossenses 2,9 diz assim: nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude de Deus.
Hebreus 1:3 diz de Jesus: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a exata expressão do seu ser. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do ser de Deus. 1 João 5:20 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna. João 5:39 diz: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela vida eterna, e são elas, as Escrituras, os Salmos, que de mim testificam. As Escrituras testificam de Cristo, os Salmos testificam de Cristo. Lucas 24:13, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus com os discípulos a caminho de Emaús. Então, se o louvor é centrado nas Escrituras, é centrado em Deus, o louvor é cristocêntrico. Cante o que Deus fez na cruz do Calvário por você. Cante que Ele morreu, cante que Ele ressuscitou, cante que Ele te comprou, cante do seu sangue, cante da sua ressurreição, cante do seu reino, cante da sua ascensão, cante da sua volta, cante da sua majestade, cante sobre Jesus. O cântico deve ser cristocêntrico. Fale da expiação de Cristo, fale da propiciação de Cristo, fale da justificação de Cristo. Pregue através do louvor a glória do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, coisa mais linda. Você já conhece aquela música? Essa eu não sei se você conhece, não. Diante do trono do alto Deus, tenho completo e bom favor, meu sumo sacerdote amor, sempre intercede em meu favor. Está falando de Cristo. Cristo. Você deve cantar a obra de Cristo. Você deve cantar a morte, a ressurreição. Você deve cantar a ascensão. Você deve cantar o reino, a majestade de Jesus. O louvor tem que ser cristocêntrico. Vamos tirar o homem do louvor, vamos tirar as bandas da adoração, a tietagem, vamos colocar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores no lugar que é devido. Ele é cabeça da igreja, Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele nos comprou com seu sangue e Ele é digno de louvor, adoração, exaltação. Aleluia! Vamos colocá-lo no centro. Agora, o último lugar que você vai abrir, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. 1 Coríntios, 2 Gálatas, Efésios. Você vai ver um hino que Paulo escreveu, um hino. Aí nós encerramos. Efésios 1 é o maior parágrafo da Bíblia, ok? O maior parágrafo da Bíblia, é um cântico. Olha a música que Paulo compôs, vamos analisar a música. Efésios 1, do verso 3 ao 14 é a música. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, começou o louvor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual foste também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Todos digam amém. Olha o louvor. Eu acabei de pronunciar um hino da igreja primitiva. Você viu? Você leu? Você prestou atenção nele? Você releu? Você viu o que ele estava falando? Você viu a qualidade teológica? Quanta teologia, quanta doutrina. Note, ele fala das três pessoas da Trindade. Primeiro ele começa falando do Pai, o Deus Pai. Ele termina falando do Espírito Santo. E o meio do hino é centrado na pessoa, na obra e na majestade de Jesus. Você já imaginou um cântico que exalta a Trindade e que ensina a doutrina soteriológica? Este hino está repleto de doutrina, de atributos de Deus, de ele está dizendo pneumacentrismo, teocentrismo e cristocentrismo. É o louvor da igreja primitiva. Tinha Cristo como centro. O meio do hino é exaltar a obra de Cristo. Assim deve ser o louvor da igreja. Assim deve ser o louvor contemporâneo. Assim era o louvor primitivo, o louvor dos reformadores. A igreja tem que voltar, elogiar a Deus, louvar a Deus. A igreja tem que voltar a citar os atributos de Deus, engrandecer nos cânticos, na letra, quem Deus é e o que Deus faz. Assim todos temerão. Aquele cântico que fala assim: ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará seu nome, ó Rei das nações. Sabe o que está ensinando ainda? Aí, não tem como não glorificar, não tem como não adorar, depois que eu sei que Ele é santo. Quando eu conheço quem Deus é, pois só Tu és santo, quem não te glorificará? Quem não te louvará? Quem não glorificará Teu nome? Quando eu cito quem Deus é, eu glorifico. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti. Por que as nações virão e adorarão diante de Ti? Pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando eu canto as obras de Deus, os atos de justiça, as nações virão e adorarão. Quando eu digo quem Deus é, Ele é santo, eles o temerão. Quando um louvor cita os atributos de Deus e as obras de Deus, as nações virão e adorarão, os homens temerão, a igreja louvará o nome dEle. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos encerrar. Feche os seus olhos. Pai Santo, obrigado por esse momento na Tua presença. Que cada um aqui saia edificado, sabendo o que deve ouvir, o que deve compor, o que deve tocar. Em nome de Jesus, amém.